Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial aqui do canal IndiePower. E como já está aí no nome do vídeo, eu vou falar sobre pintura hand painting em modelos 3D utilizando o Blender. Só que antes de começar, eu já quero pedir para você se inscrever no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Na medida que você vê que o conteúdo está interessante, deixa o seu like. Depois de terminar esse vídeo, assista outros vídeos também desse canal, acessa lá, clica aí no botãozinho aí para você acessar os vídeos do canal e também conheça a revista IndiePower, porque além do canal IndiePower também existe uma revista digital sobre desenvolvimento de games chamada IndiePower. Eu vou deixar o link aí na descrição e você pode acessar o nosso site lá, indiepower.com.br, e lá vai ter uma seção onde você encontra as edições das revistas que estão disponíveis. A última edição ela é um pouquinho antiga porque eu passei um tempo sem publicar nenhuma edição, mas eu já estou me preparando aqui o conteúdo para poder publicar mais uma nova edição e voltar a publicar com mais frequência. Antes eu publicava uma vez por mês e eu vou tentar então publicar uma vez a cada 2 meses. Não fica um prazo tão pequeno a ponto de ficar uma correria e também não fica sem publicações. Então vamos para o assunto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um modelo bem simples de uma pilastra, que é o que eu vou fazer aqui. Vou colocar na visão isométrica, apertar na tecla o número 5 do teclado numérico. Então tá aí, visão isométrica. Vou entrar no modo de edição com a tecla Tab e agora eu vou começar a editar esse meu modelo. Eu vou fazer algo bem simples, vai ser só uma pilastrinha mesmo. Então aqui eu vou fazer uma extrusão com a tecla E para cima. Depois com a tecla S eu vou escalonar essa área. Aqui eu estou fazendo a base da minha pilastra. Lembrando que eu vou fazer algo bem simples, porque o objetivo aqui vai ser a texturização, hand paint. Vou apertar novamente a tecla E, fazer aqui uma nova extrusão. Tecla S novamente para deixar ele mais afunilado. E vou colocar aqui novamente, fazer uma nova extrusão. Vamos ver aqui. Ou melhor, vou manter somente essa daqui mesmo. Vou fazer uma pilastra mais simples. Algo bem simples mesmo, parecendo um obelisco. Deixa eu trabalhar um pouco mais aqui nessa minha pilastra. Então eu vou apertar a tecla 1 do teclado numérico, entrar na visão frontal e depois apertar a tecla Z para ele entrar nessa visão meio que transparente, wireframe. Vou mudar aqui a seleção por vértices e vou selecionar estes daqui. Aperta a tecla S, vou dar uma aumentada nele. Bom, e aqui já está bom, não vou fazer nada além disso. Vou fazer o seguinte também, eu vou excluir esse fundo, essa base, porque essa base, geralmente quando a gente trabalha com games, tem coisas que não vão ser visíveis. Então não tem por que eu manter essa face, sendo que ela não vai ser visível dentro do jogo, por exemplo. Então vamos deletar essa face. E agora eu vou fazer o mapeamento UV. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, vou sair aqui do modo de edição, com a tecla Tab, e vou dividir essa tela. Você clica aqui em cima, botão direito e Split Area. Eu estou explicando de uma forma mais rápida porque eu espero que você já conheça um pouco o Blender, né? Porque senão fica bem complicado de fazer isso. Até se você quiser aprender mais aprofundadamente sobre o Blender,
para cenários, eu tenho um curso que é o Level Art 3D, onde eu ensino basicamente a modelar e fazer texturização hand paint utilizando o Blender, só que lá eu começo desde o início, para iniciantes até algum conteúdo mais avançado, como animação, etc. Animação para cenário, no caso. Aqui nessa janela eu vou colocar o UV Image Editor. E agora eu vou entrar aqui no modo de edição para eu poder fazer o mapeamento V. Eu primeiro vou separar essa área daqui de cima, então vou selecionar essas arestas. Depois, tecla Ctrl E. E eu venho aqui, ó, Marque Sim, que é como se fosse uma marcar costura. Aqui, ó, Marque Sim. Ele marca costura, fica até vermelho. Vou selecionar essa área aqui também, essa linha. Vou marcar essa linha e vou fazer o mesmo aqui para essas outras também. Acho que eu vou deixar ele todo separado para eu ajustar ali. Talvez nem seja necessário. Vou manter assim mesmo, sem marcação. Agora eu seleciono tudo com a tecla A e depois aperto a tecla U, que é o UV Mapping. Ele pergunta aqui qual que você quer, um Wrap, Smart UV Project e por aí vai. Deixa eu colocar assim um Wrap aqui. Eu vou manter esse aqui mesmo, só que eu vou editar ele aqui dentro. Aqui você pode dar zoom e para você movimentar, quando você está com zoom, você aperta o botão central do mouse, que é aquela rodinha, você consegue fazer um panorâmico aqui. Vou movimentar, seleciona aqui, aperta a tecla B, seleciona isso aqui tudo e com a tecla G você movimenta. Eu vou ajustar isso aqui para ele ficar mais organizado, para ele não ficar tão torto. Igual tá aqui. Então eu vou tentar deixar ele um pouco mais reto para facilitar bem o trabalho. Eu vou até deixar ele aqui seguindo essa linha. Não precisa ficar tudo alinhadinho. Vou fazer aqui mais corrido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e os vídeos de tutorial têm ficado grandes demais. Vou colocar aqui na visão frontal só para ter uma ideia de como que seria o ideal aqui para essas partes. Essas partes aqui de baixo são a base do bloco, as faces da base. Se você tiver com mais tempo e mais paciência, você pode ajeitar isso aí com mais cautela, que é o ideal. O ideal também seria deixar isso aqui mais retinho, nessas linhas. Onde for linhas retas, você mantém o mais reto possível. Existem várias formas de você organizar o mapeamento V. Eu prefiro assim. Tentar deixar o mais próximo daquilo que eu estou vendo ali. Porque se ele tivesse daquele jeito que estava no início, iria dar muita distorção. Aí não ficaria bom. Bom, acho que aqui já vai ficar um pouco melhor. Não vai ficar perfeito, mas enfim, tá bom. Se quiser também pode aumentar um pouco, caso você quiser aproveitar um pouco mais do espaço. Seleciona tudo, aperta a tecla S. Depois ajusta aqui.
Assim. Ok, agora eu vou criar uma imagem, que é onde eu vou pintar a minha textura. Então eu vou vir aqui em New, eu vou colocar uma cor cinza de base, e o nome vamos colocar aqui textura pilastra. Ok. Acho que aqui ele não vai ter aplicado ainda. Também não está no modo de visualização de textura. Eu já vou aproveitar também e vou salvar essa imagem. Então eu tenho aqui a minha imagem, que é a textura pilastra. Eu venho aqui em Image e Save as Image, para eu já garantir que tudo fique salvo. Bom, aqui eu tenho a pasta onde eu quero, onde é que está também o meu arquivo. Tá aqui o nome da textura pilastra, Save as Image. Depois, na medida que eu vou trabalhando, pintando, eu também tenho que fazer a edição disso. Ok. Fiz aqui a minha textura. Agora eu vou entrar no modo de Texture Paint. Aperto a tecla Tab, depois volta novamente. Deixa eu ver aqui por que está branco desse jeito. Vamos adicionar aqui um Paint Slot, Diffuse Color. Aqui eu acho que ele vai pedir para até criar um outro material aqui. Mas eu quero manter este daqui que eu tenho mesmo. Então deixa eu vir aqui. Vamos lá, Texture Paint. Por algum motivo ele não está querendo pegar a cor ali. Enfim, então vamos adicionar um Paint Slot mesmo. Diffuse Color e a base vai ser o cinza. Ok? Ele acabou criando aqui uma nova imagem mesmo, não tem problema. Mas o importante é que ele mantenha o mapeamento V de forma correta. E agora nós vamos começar a pintar. Só que antes disso eu vou jogar essa imagem aqui. Essa imagem, esse modelo aqui para cima e vou diminuir esta parte aqui. Vamos entrar lá no Texture Paint. Vou utilizar a mesa digitalizadora. Deixa eu fazer um teste aqui. Então vamos selecionar uma cor, vamos pintar aqui em cima. E como a gente pode ver, a cor sai aqui desse lado de cá. Então ok, então é isso que a gente precisa. O ideal seria eu ter pintado essa minha textura aqui com um azul mais escuro, para poder já ficar mais ou menos na cor base da pilastra. Mas não tem problema, eu posso pintar isso aqui agora. Bom, então vamos lá. Texture Paint. Aqui eu tenho algumas configurações de pincel e a primeira coisa que eu vou fazer, ainda com essas configurações que eu tenho, vai ser pintar na cor básica que eu quero. Então eu vou pegar aqui um azul mais escuro. Aqui eu consigo ver a cor que está ficando. Ou melhor, eu vou fazer meio que um esverdeado. Um verde mais escuro, meio que azulado. Essa forma aqui. Eu vou mudar também, porque eu quero pintar tudo de maneira mais sólida. Essa parte aqui que eu tenho a opacidade, eu vou colocar em 1, que vai ser 100%. E vou desabilitar essa opção aqui, que seria a opacidade dinâmica. Porque quando eu pinto com essa opção, ele altera com base na força que eu exerço sobre o pincel. Só que eu quero pintar uma cor bem sólida, porque eu quero pintar essa cor nele todo. Então eu vou desabilitar para que quando eu passar o pincel, ele pegue meio que no 100% ali daquela cor. Só que eu também não gostei muito dessa cor. Vou modificar ela
mais um pouco aqui. Vou deixar esse roxo. Para eu não ter que pintar todos os lados, eu posso vir aqui na opção de simetria. Então, vou ativar aqui simetria no X, simetria no Y. Quando eu pintar de um lado, ele automaticamente já pinta do outro também. Assim eu já economizo mais tempo. O problema é que deixa um pouco mais lento. Pelo menos aqui no meu caso, que estou gravando e fazendo ao mesmo tempo. Eu também posso pintar diretamente na textura. Eu posso vir aqui nessa opção View e venho aqui, ó, Paint. Então eu passo a pintar diretamente na textura. Vou diminuir aqui o zoom, ou então também posso aumentar o tamanho desse pincel para eu poder pintar diretamente aqui por cima. Talvez seja até mais rápido do que pintar por ali no modelo 3D. Principalmente essa primeira etapa aqui. Geralmente, costuma ser um pouco mais rápido, só que aqui como eu estou gravando, acaba forçando bastante o processamento e fica um pouco lento. E como eu estou utilizando o notebook, agrava um pouco mais a situação. Eu vou desabilitar a simetria em Y e agora eu vou começar a pintar as sombras, porque por enquanto eu estou utilizando a iluminação do Blender mesmo, através desse modo de visualização sólido. Só que depois eu vou mudar esse modo de visualização para eu não ter essas sombras e poder pintar eu mesmo a sombra do jeito que eu quiser. Porque geralmente quando você trabalha com Hand Paint, a gente pinta as próprias sombras diretamente no modelo, ao invés de utilizar as sombras do ambiente. Então eu vou diminuir aqui um pouco o pincel. Eu vou aproveitar também e vou criar uma paleta de cores para ir armazenando as cores que eu for trabalhando. Então vou criar aqui, clicar em New. E agora, vou vir aqui nesse maisinho aqui. Então ele salva ali para mim aquela cor. Então você sempre tem que vir aqui, New, ele cria a paleta e depois você seleciona a cor e clica em mais. Então eu tenho ela armazenada, caso eu quiser voltar atrás, apagar alguma coisa ou pintar por cima novamente, é só utilizar essa cor. Vou fazer um tom mais escuro agora. E o que eu vou fazer? Eu vou tornar ele mais escuro e vou puxar em direção ao azul. Vamos ver aqui como que ficou. Ficou bem forte a cor. Não quero tão forte assim, então vou diminuir a opacidade. Para eu ir trabalhando bem gradativamente. Aqui também eu vou mudar a simetria, porque eu quero trabalhar de uma forma que eu consiga pintar tudo isso aqui ao mesmo tempo. Vou deixar aqui simetria em X e em Y. Porque aí eu passo aqui de uma vez e já pinta todas as regiões que eu tenho aqui. Vou fazer o mesmo nessas divisões aqui que eu tenho. E um pouco aqui em cima, porque também é uma área que costuma ficar mais escuro, que é a parte que tem contato com o teto. Depois eu vou dar uma suavizada nessas cores aqui. Vou pegar aqui, habilitar a opacidade dinâmica. Estou achando que está ficando muito forte e não está dando tanto uma gradação tonal tão boa.
Então eu controlo isso, posso controlar através da pressão na caneta. Então aqui eu tenho algumas sombras e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar um pouco de iluminação nas quinas, porque geralmente quando você faz algo que tem algumas quinas, como por exemplo um bloco, uma pilastra, você costuma fazer uma área mais clara aqui nessas quininhas, que é como se fosse um desgaste da pedra, porque é uma área que tem uma certa aresta, então ela meio que tem um desgaste ali. A gente vê muito isso em trabalhos em geral de pintura digital, tudo mais. Então o que eu vou fazer? Vou salvar essa cor que eu tenho aqui. E agora eu vou pegar essa cor aqui básica, selecionei ela, e vou fazer um tom mais claro. Eu vou aproveitar, aqui não ficou do jeito que eu queria, então vou fazer um tom mais claro e vou jogar um pouco na direção aqui desse verde aqui, meio que puxando um pouco para o amarelo. Então tá ali. E eu também vou fazer o seguinte, vou ter que diminuir aqui o tamanho do pincel, vou colocar aqui um 15, 15 ficou bom. E eu vou mudar as propriedades do pincel em relação ao brush. Então eu venho aqui, deixa eu localizar, porque às vezes dá uma mudada aqui. Aqui ó, Curve. Quando ele está nessa opção, ele fica mais suavizado. Sempre que ele está aqui essas áreas mais arredondadas, ele costuma ficar um pouco mais suavizado. Então esse aqui, por exemplo, ele vai ter sempre uma borda mais suave, então é bom para a gente fazer alguns degradês. Quando a gente pega esse daqui, por exemplo, ele costuma ter uma borda mais dura, vamos dizer assim. Ele não tem aquela aura que fica em volta quando você utiliza esta opção, por exemplo. Então eu vou pegar esse modelo e eu vou começar a pintar aqui. Tô achando que está ficando muito grosso, então eu vou diminuir um pouco aqui. Vou colocar o tamanho para 12. Vou verificar se nas outras áreas estão pegando também. Então aqui foi pintado, aqui também. Então beleza. Então aqui com essa configuração eu consigo pintar todas as quinas de uma única vez. É importante você sempre manter aquilo que você está pintando direcionado para o seu campo de visão, porque senão você vai ver uma distorção na pincelada, porque às vezes pelo campo de visão, pela forma que você está enxergando o objeto, ele está retinho. Mas se o objeto não estiver reto, a face daquilo que você está pintando não estiver reto para você, alinhada, vai acabar tendo uma certa distorção que não vai ser muito interessante. Você também poderia utilizar a ferramenta linha, mas quando está gravando, a tela costuma ficar bem ruim trabalhar com a linha. Até com pincel mesmo costuma ficar bem lento, dependendo de como tiver a configuração do pincel. E lembrando que esses trabalhos que a gente faz de texturização, pintura digital, etc., a qualidade do seu trabalho, o nível de detalhe, vai depender muito do tempo que você coloca. Opa, fez um risco ali. Vai depender muito do tempo que você dedica nele.
e também da sua prática, porque às vezes não é tão interessante você encher a sua textura de detalhes, por exemplo. Às vezes uma coisa mais simplificada, você já consegue meio que passar aquilo que você quer. Criar um objeto com a ideia que você tem. Então, um trabalho bem feito não é um trabalho que tem um excesso de detalhes, e sim aquele que com pouca coisa você já consegue chegar no resultado adequado, um resultado ideal. Às vezes uma única pincelada pode substituir várias que você às vezes quer para fazer alguma coisa, um determinado detalhe. Só que isso vai depender muito de prática também. Quanto mais você praticar, mais você consegue chegar num bom resultado com movimentos mais simples, traços mais simples e por aí vai. Agora ele não pintou desse lado, devido à configuração de simetria. É importante também, igual que eu estou trabalhando com a simetria, a gente não deve trabalhar sempre com a simetria ligado. Até porque a gente não quer algo totalmente simétrico. Então, o básico você trabalha com essa simetria e depois você tenta, ao máximo possível, trabalhar sem ela para fazer detalhes que vai ter de um lado, mas não vai ter do outro. Assim você vai conseguir uma variação bem maior daquele objeto que você está modelando, sem parecer que ficou muito simétrico, muito certinho, né? Para você ter uma coisa mais variada. Vou salvar essa cor aqui também, vou pegar essa cor mais escura e vou criar um tom ainda mais escuro para ela. Aqui, já vou aproveitar e vou salvar essa cor. Depois, se eu quiser excluir ela, eu posso vir aqui nesse sinal de menos e vou fazer aqui meio que a divisão. Essa divisão aqui das pedras, da base da pilastra e do corpo da pilastra, costuma ter um certo desgaste. É como se fosse um lodo que dá ali dentro, uma sujeira que fica incrustada nessa junta. Trabalhar com esse tipo de texturização é muito importante você também ter um certo conhecimento de pintura digital 2D também. Até nos meus cursos eu costumo falar muito sobre essa importância. O 3D e o 2D andam muito lado a lado. Se você vai fazer um desenho, por exemplo, e tem conhecimento de modelagem 3D, você está um passo à frente daquele que não sabe. Mesma coisa, se você sabe desenhar, sabe pintura digital, você tem um bom caminho andado já percorrido para fazer um bom trabalho no 3D. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu estou enxergando sombras e iluminação ambiente do próprio ambiente do Blender. E eu não quero isso. Eu quero desenhar, quero pintar todas as minhas sombras e iluminação. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui nessa opção de material e vou aplicar a opção Shadeless, porque ele vai tirar todo o efeito de sombra e luz da minha imagem e vai me mostrar como que a minha imagem está sem a iluminação ambiente. Porque em muitos games que utiliza o recurso do Hand Paint, você trabalha sem a iluminação ambiente. Porque uma vez que você exclui a iluminação ambiente sobre aquele objeto, você reduz muito o processamento. Então essa que é a ideia do Hand Paint.
É você pintar as texturas, pintar as sombras e as luzes da textura, para você não ter que utilizar a do cenário em si, a do ambiente. Então, assim você consegue fazer algo de qualidade e ao mesmo tempo bem leve para o processamento do jogo. Então, vou pintar aqui, vou intensificar essas sombras, porque quando você tira a iluminação ambiente, você começa a perceber que não está tão escuro assim, que você precisa intensificar um pouco mais alguma coisa. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Intensificar algumas sombras. Depois pode fazer um highlight também, alguns highlights aqui nessas áreas da quina, que nós fizemos essa parte mais clarinha. Vou pegar aqui o pincel suave, que eu esqueci. Você pode ir diminuindo e aumentando o zoom para fazer alteração no pincel, ao invés de você simplesmente modificar o tamanho do pincel. Só que é importante você tomar um certo cuidado, porque às vezes você dá o zoom, depois na hora que você quer voltar, o pincel já não vai estar na mesma proporção. Esse é um ponto negativo aqui de fazer a textura aqui no Blender. Mas, para quem não tem dinheiro para gastar com algum outro software de pintura de textura, você pode utilizar o Blender mesmo. Principalmente para o Hand Paint, que ele dá conta do recado sem nenhum problema. Às vezes ele fica meio lento, dependendo do que você estiver fazendo, mas nada que comprometa aquilo que você está fazendo, o seu trabalho. Pintar aqui uma área maior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar a simetria para eu fazer algumas variações. Então, desativa a simetria. Então, você vai vindo aqui, por exemplo, pinta um pouco de um lado. Fazer meio que umas manchas, porque isso aqui vai ser uma pilastra antiga. Então, ele não pode estar tão certinho igual está por enquanto. Não tem problema se você passar por cima dessas pinturas da quina, vai ficar mais escuro, mas depois a gente pode voltar. Eu geralmente faço as sombras e essas quinas, porque se não tiver elas, na hora que você ativar o Shadeless aqui, você não tem referência das faces. Então essas quinas ajudam a você ter uma noção de onde começa uma face do objeto e onde termina. Então, por isso que eu gosto de fazer primeiro as sombras antes de ativar o Shadeless e depois eu ativo e assim eu tenho uma referência do meu objeto. Esse recurso, essa técnica é muito boa para você fazer jogos mobile e também jogos para navegador. Porque quando você faz jogos para dispositivos móveis, você tem que se preocupar muito com o desempenho, com as limitações do hardware. E essa técnica aqui, você consegue fazer algo bem feito e que não vai consumir processamento. E não só para jogos para dispositivo móveis e navegador. Você pode fazer até jogos para computador mesmo, para consoles, utilizando essa técnica, porque eu particularmente gosto muito, acho muito bonito. E, na minha opinião,
eu acho mais bonito essas técnicas hand paint do que algo mais realista. Mas é porque eu gosto também muito do cartoon. Mas eu acho mais bonito. Muitos jogos famosos também utilizam essa técnica. Bom, eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Deixa eu fazer só um pouco mais aqui, porque tá muito... as sombras muito verticais, ou melhor, horizontais, então eu vou dar uma corrigida aqui. Vou fazer também alguns brilhos em algumas áreas, principalmente aqui nessa parte aqui, que é uma área que costuma pegar mais brilho. Então, vou pegar aqui a minha cor base, torná-la um pouco mais clara. E vamos pintar aqui essa parte aqui de cima. Como se fosse um brilho. Uma área iluminada. Outra coisa importante também, que é um conceito da pintura digital, mas que se aplica na texturização, é você trabalhar sempre de fora para dentro. Ou seja, você começa trabalhando sem o zoom. Quando você vê que ficou bom sem o zoom, você vai aproximando e aos poucos vai trabalhando em detalhes. Então, sempre de fora para dentro. Você não vem aqui e faz os detalhes e depois volta para o geral. Você começa por fora e vai aplicando os detalhes na medida que você vai aproximando. Só nessa linha aqui que a gente fez na quina que é necessário dar um zoom, né? Porque e é importante fazer ela logo no início para poder demarcar bem as áreas. Ok, agora eu vou fazer o seguinte. Vou começar a aplicar aqui alguns pequenos detalhes. Eu vou fazer como se fosse uma área mais baixa aqui, uma área mais quebradinha. Então vou pegar aqui um tom mais escuro, vou pintar aqui. Aproximar um pouco mais. As pinceladas não precisam ficar perfeitas, até porque o jogador nunca vai ver a pilastra nesse nível aqui de zoom. Sempre vai ver mais longe, então não tem necessidade de fazer detalhes que o jogador não vai ver. Vou colocar aqui 15 e vou fazer aqui um highlight aqui. É como se tivesse um quebradinho aqui nessa região que você consegue ver ali, ó. Então, uma área mais clara e um highlight. Posso fazer também um trincado. Se eu vou fazer um trincado, eu pego aqui uma cor mais escura. Faço primeiro a rachadura que eu quero. Vou fazer uma rachadura menor. Vamos ver aqui. Vou fazer ela do outro lado, para não ficar um excesso de detalhes de um lado só. Então, vamos fazer desse lado aqui. Tem que fazer bem escuro. Vou até mudar aqui para o preto. E agora eu vou pegar aqui um tom mais claro e fazer o highlight aqui.
Então tá aí, ó. Uma rachadura, um trincadinho. Melhor um desgaste, né? E assim eu posso ir trabalhando detalhes. Vou fazer o seguinte também, eu vou fazer como se fosse tivesse uma divisão aqui também, nesses blocos. Então vou pegar essa cor mais escura, que já está selecionada no caso. Vou diminuir aqui para 10 e vou aplicar simetria para eu poder pintar de uma maneira mais direta aqui. Então, deixa eu ver aqui onde que vai ser essa divisão, vai ser aqui mais ou menos. Então vou fazer uma linha aqui. Posso vir aqui também e modificar aqui stroke de space para line. Então, vamos fazer uma linha. Segura Alt para manter ela reta. Solta. Vamos ver aqui se não vai travar, se não vai dar nada. Agora foi. Então pintei aqui essa linha como se fosse uma divisão da pilastra. E aqui eu vou fazer uma sombra nessa área. Então vou pegar esse tom aqui, que é mais escuro, só que não tão escuro. E vou pintar aqui nessa região de cima. Espera aí, deixa eu cancelar aqui e voltar para a opção de Space. Vou fazer o seguinte também, para demarcar. Melhor, vou fazer aqui um pouco mais escuro nessa área. Depois eu faço o highlight das pedras de baixo. Porque como eu tenho a divisão aqui, eu preciso agora trabalhar os volumes dessa divisão. Beleza, vou pegar aqui um tom mais claro, que é aquele tom do highlight. Vamos diminuir aqui o pincel para 10. Ver se 10 vai ser suficiente. Vamos pintar aqui. Nessa área e também nessa outra face que a gente tem aqui. Vamos dar uma intensificada nessa região. Agora já parece mais que tem de fato uma divisão ali, mas eu vou fazer um pouco mais escuro essa divisão. Então vou pegar aqui a cor preta e vou pintando aqui bem de leve. Opa, acabou saindo um pouco ali da linha. Para mostrar aqui que tem de fato uma divisão bem profunda. Você pode ir trabalhando aos poucos, deixando mais escuro. Agora já está aparecendo mais uma divisão de fato. Vou deixar isso aqui um pouco mais claro também. Eu estou achando essa divisão muito fraquinha.
Vamos colocar um pouco mais aqui de tom claro. Trabalhar um pouco com essa cor de highlight nessa área aqui de cima também. Essa área. Deixa eu tirar aqui a simetria para não atrapalhar. Vamos pintar aqui um pouco, deixar mais clara essa região. Deu uma travada aqui. Fazer uma pausa e esperar ele voltar ao normal, então daqui a pouco voltamos. Bom, então aqui voltou o programa. Vamos pintar aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou intensificar o highlight dessas quinas. Eu iria fazer alguns detalhes, mas eu vi aqui que tem muito tempo de vídeo já. Então eu vou simplificar aqui o trabalho. Vou aplicar simetria. Geralmente eu não aplico a simetria quando eu vou fazer detalhes. Mas nesse caso aqui eu quero agilizar um pouco. Então eu vou fazer um tom mais claro do que esse que eu já tenho. Vamos adicionar ele aqui. Vamos testar. Aqui eu vou pintar mais nessa bordinha agora. Aqui você pode fazer também alguns pequenos detalhes. Ao invés de fazer retinho, você pode fazer algumas curvas também. Já que tem que existir um certo desgaste aqui nessa nossa textura. Tentar aqui fazer um pouco mais rápido. Fazer aqui nessa área. E agora nesta outra parte. Aquela divisão eu ainda não estou muito satisfeito com ela, mas eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Porque senão vai ficar um vídeo gigantesco.
Bom, então aqui você pode inserir detalhes, fazendo ali diversas coisas diferentes. Pode fazer mais divisões, pode fazer como se fosse tijolos. Esta área aqui eu recomendo que você faça uma parte mais escura, tanto aqui quanto aqui, em todas as direções, porque ele meio que tem essa área daqui, ela meio que entra para dentro, ela dá uma funilada. Então, como você tem uma quina nessa região que entra para dentro, você tem que fazer a sombra, enquanto que essa parte de cima, que a gente fez aqui, tem uma área mais clara. Nessa parte de baixo você consegue entender mais o volume e, baseado nisso, você consegue fazer a parte de cima. Bom, então é isso aí. Aqui no caso a gente tem que salvar. Depois que finaliza, você vem aqui em Image e Save as Image. A gente salvou aquela, mas ele acabou criando uma nova textura. Então a gente precisa salvar esse material de Fused Color. Então Save as Image. E cada vez que você fizer alguma alteração e chegar no resultado, você vai salvando para não correr risco de perder aquilo que você já fez. Então isso aí é a técnica de texturização Hand Paint. Você basicamente pinta não só as cores, mas também as sombras e iluminação daquele objeto, para não depender da iluminação ambiente. Então, por exemplo, parece que tem uma iluminação aqui, mas a verdade não tem. O objeto não está recebendo nenhuma influência do ponto de luz do ambiente aqui 3D do Blender, porque ele está com essa opção Shadeless. Se eu desativar, ele passa a receber a luz e sombra, só que ele fica parecendo um objeto de plástico devido à forma que ele reflete. E nesse caso aqui, dentro de um jogo, você iria consumir bem mais processamento do que se utilizar na opção Shadeless, que você configura dentro da engine que você estiver utilizando. Então, esse recurso é muito útil para jogos que você precisa tomar um cuidado com o desempenho do game, mas também pode ser utilizado como um estilo visual para o game. Mesmo para um jogo que vai utilizar um hardware mais poderoso, você também pode utilizar o Hand Paint por uma questão de estilo visual, que eu particularmente acho muito bonito e também muitas pessoas gostam. Então, dependendo do seu game, é mais interessante você fazer todo o Hand Paint, parecer que foi pintado à mão mesmo, do que trabalhar com as sombras e luzes nativas do software da engine. Bom, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Conheça os nossos cursos e também a revista. Vai ter os links aí na descrição. É isso aí e até a próxima.